Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E paralelo à campanha nacional 2013, o mês de setembro está sendo para os bancários de Alagoas um mês de importantes eventos. Isso porque nesse período o sindicato comemora 80 anos de fundação. E para a gente falar sobre as conquistas, as lutas, eu recebo aqui no nosso estúdio o Jairo França, ele que é presidente do Sindicato dos Bancários de Alagoas. É um prazer recebê-lo aqui novamente, Jairo, no nosso estúdio. Para a gente dar início à nossa entrevista, vamos falar, né? 80 anos, muitas conquistas, muitas lutas, muitas histórias, principalmente porque o sindicato ele sobreviveu a 2 golpes do Estado, não é isso? Você foi muito feliz em colocar que foram 12 golpes. E aí, durante esses 2 golpes, a gente sabe que o sindicato teve, no último, pelo exemplo, teve uma intervenção e foi, assim, muito nocivo para o sindicato, tá? Porque os trabalhadores ficaram sem a cobertura devida que é do sindicato. No último de 64, nós tivemos, nesse período, quase que um estanque dos trabalhos que o sindicato fazia para os bancários, né? E no período da ditadura, o sindicato sofreu intervenção e foi colocado nas mãos de algumas pessoas que não entendiam como trabalho de sindicato a defesa dos trabalhadores, na verdade. Esse pessoal só se preocupava em fazer, tipo, assistencialismo, tá? O nosso sindicato, nessa época da ditadura, mudou totalmente a sua função. Nós chegamos a ter até salão de barbeiro dentro do sindicato, nós tivemos até concurso de Miss, quer dizer, e na verdade as pessoas que estavam conduzindo o sindicato naquela época acreditavam que essa era a verdadeira função do sindicato. Então a gente realmente sofreu bastante, as pessoas que comandavam o sindicato naquela época, e podemos dar como exemplo o nosso presidente, o Roland Bittar, que chegou a ser preso pela ditadura e teve o sindicato entregue nas mãos dessas pessoas, né? Que, por exemplo, a máxima deles era convidar para as festas do sindicato, que faziam bastante, que eles acreditavam que festa era uma coisa que levava muito sindicato, e eles faziam festa e convidavam os militares. A gente tem algumas fotos até onde aparecem os militares nas festas e alguns depoimentos do presidente interventor na época, dizendo que o papel do sindicato era justamente aquilo, era um compromisso com a família e com que o sindicato tivesse afinado com o poder da época, que era o poder dos militares. Bom, e o sindicato ele foi fundado em 1933, a gente tem até uma carta que comprove isso, eu posso pedir para o nosso editor, o Zazo, colocar aí para mostrar. Mas ele só conquistou a sede própria no fim dos anos 70, não foi isso? Na verdade, o prédio inicial, né, era um prédio bem menor e ele foi, ao longo do tempo, depois dessa data, nós fomos acrescentando algumas coisas. Hoje, o prédio total do sindicato ele é composto são 3 imóveis que compõem os prédios do sindicato. Então, de lá para cá, nós mantemos o mesmo endereço e, assim, fizemos algumas adaptações. Sempre que a gente pode, a gente está adequando as condições melhores para os bancários, para poder melhor recebê-los, tá? Na verdade, é uma estrutura bem simples, mas a gente já fazia naquela época, a gente já tinha, quando foi retomado o sindicato, a gente já iniciou fazendo algumas mudanças, né? No prédio a gente tinha o espaço cultural, que até hoje ainda existe, não tão como naquela época, não com tantas atrações como naquela época, mas a gente teve a oportunidade de fazer, em algumas oportunidades, o Festival de Música. Nós tivemos aproximadamente 3 festivais de música, no qual os bancários participavam, né? Concorriam entre si e tinha premiação, era uma coisa muito boa, uma participação também. A categoria nos anos 90, essa categoria era bem maior. Nós chegamos a ter em torno de 6.000 associados. Hoje nós temos em média 3.000, 3.100 por aí.
Então, com essas mudanças feitas no governo Fernando Henrique, diminuiu muito o número de associados. A própria categoria diminuiu muito, de forma considerável. Bom, Jairo, como é que você vê a automação e a questão do PL 4330, que ambos, né, atacam os trabalhadores de formas diferentes, não é isso? A categoria ela foi reduzida, de certa forma, por conta da automação, porque ao nosso ver, e o discurso até dos banqueiros é que a automação vem para o benefício da clientela e o benefício dos bancários. Mas o que acontece é que a automação tem concorrido para que se acabe, digamos assim, se acabe o número de pessoas trabalhando, então diminuiu os postos de trabalho e, por outro lado, os clientes também. Hoje em dia, os clientes têm que fazer o serviço que é de bancário, tá? Hoje em dia, o número de bancários propriamente dito está diminuindo, mas a gente sabe que esse trabalho que esse trabalho que chega a ser considerado trabalho fim de bancário, ou seja, exclusivo de bancário, ele está sendo feito nos correspondentes bancários da vida, né? Por aí a gente sabe que cada banco tem um correspondente bancário vizinho e o correspondente bancário, o papel dele não era esse. O correspondente bancário foi criado para suprir a deficiência nos rincões, assim, na parte mais distante, onde o banco não poderia existir, ou seria, não é que não pudesse existir, se fosse que ficasse inviável criar banco. Então foi criado o correspondente bancário para suprir essa necessidade. O que é que acontece? Hoje nas cidades, vizinho de cada banco tem um correspondente bancário, né? Então esse correspondente bancário, ou os correios, ou outra forma de... A gente tem banco até em açougue, né? E a gente sabe que essas condições são mínimas, né? O que é que acontece? Quando você provocou esses serviços, tá? Paralelo com os bancários, mas fazendo serviço de bancário, ele foi aumentando aí a terceirização, né? Então nós tivemos agora a discussão, nós estamos fazendo essa discussão agora em Brasília sobre o PL 4.330, que é do Sandro Mabel, que na verdade também esse PL 4.330 ele já foi substituído pelo um substitutivo, tá? Já foi feito pelo Arthur Maia, é um deputado, um deputado da Bahia, e ele é pior do que o 4330. Na verdade, ele aperfeiçoou, mas de forma piorada, entendeu? Então, hoje em dia, esse 4.330, ele passar, nós não teremos, digamos assim, uma categoria bancária ou uma categoria bastante reduzida, tá? E com condições precárias, que o movimento dos trabalhadores condena, porque hoje um trabalhador terceirizado ele ganha 27% de um trabalhador bancário, tá? Ele não está sob o guarda-chuva da convenção coletiva, então os patrões podem dispor da sua mão de obra da forma que querem. Então é uma luta e a gente sabe que os banqueiros estão fazendo lobby, um lobby muito grande, a gente teve a oportunidade de ver isso. Os trabalhadores foram para Brasília há 3 dias atrás e foram recebidos a cacetetes, golpe de cacetetes e também a spray de pimenta, tá? Foi uma luta muito grande, mas nós conseguimos adiar a votação desse PL, tá? Nós temos aí no dia 17 uma sessão pública lá na Câmara dos Deputados, que vai discutir esse PL, quer dizer, foi um avanço, mas também se os trabalhadores não tiverem vigilante, esse PL ele pode passar já na Câmara, tá? Eles podem mudar. De certa forma, a gente ganhou tempo, mas nós podemos ter pulado etapas, né? Nas suas artimanhas, os empresários conseguiram fazer com que o PL passasse diretamente para plenário da Câmara. Ou seja, se ele for votado no plenário da Câmara, então já foi pulada uma etapa que era a etapa da CCJ. Então, deixa de ser uma vantagem, né, para ser uma perca para nós. Então, nós temos que, novamente, no dia 17 e 18, ir às ruas, ir a Brasília e ir ao plenário da Câmara para barrar esse projeto. O nosso intuito realmente é arquivá-lo, fazer com que ele saia da pauta, para que vá a discussão, uma discussão ampla, sem prazo para terminar.
Bom, Jairo, de 2003 para cá, o sindicato vem acumulando uma série de conquistas positivas, não é isso? Agora, que conquistas foram essas para a categoria? Na verdade, a eleição do governo Lula foi uma coisa muito boa para os sindicatos, né? Os sindicatos continuaram indo para as ruas, mas só que, por exemplo, esse clamor das ruas, do trabalho feito nas ruas, ele tinha, digamos assim, uma aceitação do governo. De certa forma, o governo nos ouvia e os patrões, nós tivemos a oportunidade de fazer muitas gestões e de lá para cá a gente acrescentou para a categoria um dos pontos positivos. Uma das conquistas mais expressivas foi a questão a volta da recuperação do salário dos bancários. Por exemplo, até o ano de 2000, 2001, nós não tínhamos nenhuma reposição salarial à altura. Por exemplo, na época a inflação dava 80%, os bancários, os trabalhadores em geral ganhavam metade disso. Então já metade ficava por mês na inflação. Então era interessante que a gente fazia muitas lutas. O Banco do Brasil, nessa época de Fernando Henrique, nós tivemos 5 anos aproximadamente de reajuste zero, tá? Embora a inflação fosse cavalar, a inflação absurda, e os bancários do Banco do Brasil e Caixa Econômica tinham reajuste zero. Uma das coisas também que nós colocamos para os trabalhadores foi a questão da mesa única de negociação. Tá? Nessa mesa única, nós conseguimos unificar muitas conquistas de bancos públicos e bancos particulares. Uma delas para os bancos públicos foi a questão da PLR, participação no lucro de resultado, que os bancários de bancos públicos não tinham. Eles vieram adquirir nessa época foi uma conquista dos trabalhadores, com muita luta, mas que tem dado certo até hoje. Bom, e nós vamos para um breve intervalo. E no próximo bloco a gente vai falar sobre os eventos que marcam os 80 anos do Sindicato dos Bancários. Não saia daí. Meu nome é Ana Rosa Kucinski, eu sou professora. Em 1974, eu e meu marido fomos presos no centro de São Paulo. Nossas famílias esperam notícias até hoje. Será que essa tortura nunca vai acabar? Sou Sônia de Moraes Angel, professora e economista. Em 1973 fui presa e brutalmente torturada e assassinada. De mim só sobraram os ossos. Será que essa tortura nunca vai acabar? Participe do abaixo-assinado pelo direito à verdade e à memória dos desaparecidos políticos. Acesse www.oab-rj.org.br. Arquivos abertos. As famílias têm esse direito. Estamos de volta e eu converso aqui no estúdio com o Jairo França, ele que é presidente do Sindicato dos Bancários. E nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre as atividades em comemoração aos 80 anos do sindicato, não é isso, Jairo? E para a gente dar continuidade à entrevista, vamos falar dos eventos que abriram, né? Teve o evento da palestra do Frei Beto, que abriu os 80 anos do sindicato. Por que a escolha da palestra com o Frei Beto e o que a categoria achou disso? Hoje a gente já pode dizer que a escolha foi muito boa, né? A gente escolheu o Frei Beto porque é interessante. O Frei Beto, ele além de ser um sociólogo, né, internacional, de nível internacional, com 53 livros já publicados e mais 3 ainda, digamos assim, no forno para estar no mercado, o Frei Beto, ele conhece o povo, né? Ele conhece os trabalhadores e, assim, foi um dos responsáveis pelo programa Fome Zero do governo, e a gente sabe que o Frei Beto tem uma bagagem muito grande, tá? Aqueles que puderam participar da palestra viu que o Frei Beto ele não tira ideias assim do nada, né? Ele é uma pessoa que viveu as situações por exemplo, desde a época da ditadura, né, que ele passou vários anos presos, né, e conviveu com toda a história
também no governo federal. Então, se quem conviveu nos bastidores do governo federal e quem já escreveu vários livros, publicados em não sei quantos idiomas, aproximadamente, sei lá, 6 ou 7 idiomas ou mais, não me lembro agora, mas foi interessante. E as pessoas, né, a gente que teve a oportunidade de assistir, e as pessoas, os bancários que assistiram, nos deram feedback, mandando mensagem dizendo que foi muito boa a palestra. Então, nós estamos satisfeitos e achamos que nós começamos com chave de ouro a abertura da nossa comemoração com o próprio feedback. Bom, e na segunda-feira também vai acontecer um momento interreligioso, não é isso? A partir das 7h30 no sindicato, e um café da manhã também para quem comparecer lá. Vamos falar sobre esse evento. A ideia de colocar um culto interreligioso foi para que a gente pudesse abranger toda a categoria, né? Porque a gente sabe que, como a nossa categoria é uma categoria expressiva para Alagoas, a gente teria que ter algumas pessoas que realmente entendessem os anseios de cada um, né? O Brasil é um país laico, mas as pessoas não são laicas. Então, cada um tem o seu credo, né, e suas religiões. Então, a gente quer com isso que todas as pessoas que vão participar, elas saiam satisfeitas. Bom, e no dia 13, né, que é uma sexta-feira 13 que fica sempre gravado na memória da gente, sexta-feira 13, vai acontecer também outro evento no sindicato, que é a exposição de fotografias, produções artísticas dos bancários, além de uma comemoração com ex-presidentes, né, e o lançamento da revista dos 80 anos do sindicato. Alguns acham, aqueles que têm como é que se fala? Aqueles que têm superstições com o dia 13, né? Mas, por exemplo, para nós, a gente considera até sorte, porque, de certa forma, coincide com o número do nosso partido, né? Aqueles que são petistas sabem que o dia 13 não é um dia de azar, pelo contrário, é um dia de sorte, e tanto aí que nós estamos fazendo alguma coisa pela sociedade. Então, o dia 13 para nós não cheira superstição. O dia 13 para nós cheira notícia alvissareiras. E a gente espera que nesse dia os bancários participem, tá? Deixem de lado o medo do dia 13 e depois, tenho certeza que depois da sexta-feira 13 que nós vamos promover, aqueles que participarem, eles vão sair com outra ideia do 13. E a gente não pode esquecer do lançamento da revista, não é isso que conta a história, a luta, né, as conquistas do sindicato. Foi muito interessante essa sua lembrança, porque nessa revista, né, a gente está trazendo a história do sindicato de forma bem fácil, de uma leitura bem agradável, com fotos e assim com dados que nem a gente lembrava mais assim que tinha acontecido no sindicato. Histórias até da época da ditadura, um registro bem amplo e bem esclarecedor para a categoria. Bom, e no dia 20 vai ter o baile dos bancários, né? Para os bancários sindicalizados que desejam participar do baile, o que é que eles devem fazer, Jairo? No dia 20 nós vamos ter o baile com 3 bandas muito importantes, né? Que é Jorge de Altinho, Cavalo de Pau. E sindicato não é só para trabalho, né? Os bancários precisam se distrair um pouquinho. E o interessante também é que no dia do nosso baile nós vamos estar em plena greve, né? Mas isso não vai aplacar o brilho, porque luta a gente faz todo ano. Então, se a gente faz todo ano, está dentro da nossa rotina, então não vai ser uma greve que vá acabar com o brilho da nossa festa, do nosso forró. Porque a gente sabe que nordestino, principalmente alagoano, adora forró. E com Jorge de Altinho e Cavalo de Pau, eu acredito que a gente vai arrebentar. Bom, e é tanta comemoração, né? Mas não termina por aí, não. Do dia 22 ao dia 28, tem a campanha de doação de sangue, não é isso? Tem a campanha também de arrecadação de fraldas geriátricas e produtos de higiene pessoal. Onde é que vai ser essa arrecadação? Como é que vai funcionar esse período do dia 22 ao dia 28? A gente tem que pensar em tudo, né? Já pensamos na diversão do dia 20, mas também a gente tem que pensar naquelas pessoas menos afortunadas, né, que vão parar nos hospitais e carecem de sangue, que é uma coisa, né, que não precisa de comentário, a gente comentar a respeito da doação de sangue, porque a gente sabe que doação de sangue é um ato de amor mesmo, pelo próximo, não tem uma
coisa que expresse melhor você doar sangue para pessoas que você não conhece, e a gente acha importante. Eu, particularmente, quero estar na fila, na primeira leva que vai fazer essa doação de sangue, porque como eu sempre doei sangue e acho importante, e eu acho que a gente tem que dar o exemplo, né? Que se você acredita, eu acho que vai ser muito bom. Quanto às fraldas geriátricas, a gente sabe que nos hospitais parece uma tolice para quem nunca ficou no hospital, mas a gente sabe que quando as pessoas estão no hospital com carência desse material, aí você sabe o valor disso. Então, aqueles que já tiveram experiência sabem disso, e a gente espera que os bancários participem tanto da doação de sangue, que é uma coisa, né, como já falei, que é um ato de amor ao próximo, como na questão da fralda geriátrica, que é uma coisa que de suma importância. Bom, Jário, onde é que vai ser a coleta das fraldas, desses materiais de higiene pessoal? A gente vai fazer essa coleta no sindicato. O ponto de apoio vai ser no sindicato. Agora também a gente deixa de opção nos bancos, onde houver uma maior concentração, por exemplo, os bancários quiserem se concentrar e fazer uma doação concentrada, a gente pode até pedir para que o motorista passe lá e pegue, tá, para facilitar a vida das pessoas. Não é que não dá para a gente deslocar os veículos do sindicato para apanhar uma fralda geriátrica, uma caixa de fralda. Mas onde houver uma possibilidade de um número expressivo, a gente pode mandar o carro e pegar. O importante é ajudar. Exatamente. Bom, a gente já falou das comemorações, né, dos 80 anos do sindicato. Vamos falar um pouquinho sobre a campanha nacional. Caso as reivindicações da categoria não sejam atendidas, pode sim ter uma greve? Olha, não pode sim, já está definido, porque, por exemplo, nós tivemos na reunião com a FENABAN, tá? E o que nós vimos lá é um total descaso. Os banqueiros não estão acreditando que os bancários estão dispostos a ir à luta. Mas assim, toda ação tem consequências, né? E os banqueiros vão pagar para ver, e nós acreditamos que os bancários vão dar a resposta à altura. Tá? Nós já marcamos a assembleia para o dia 12, e a gente espera que essa assembleia seja como nós tivemos anteriormente, que a gente feche a rua lá e faça aquela assembleia enorme que nós sempre fazemos, para que dê o respaldo, né, para a direção do sindicato e para a categoria fazer um movimento. Repito, a gente só vai fazer uma boa campanha se todos se empenharem. É preciso que a gente se empenhe, porque senão é proporcional. As conquistas vão ser proporcionais à questão da mobilização. Se tiver mobilização, nós temos conquista. Se não tiver mobilização, nós vamos ter o que os banqueiros quiserem dar. Ou seja, pelo que foi apresentado, a gente sabe que vai ser nada. Bom, muito obrigada aqui pela sua presença. O programa Eu Quero Ver parabeniza toda a categoria pelos 80 anos de luta e conquistas. Ok, nós aqui agradecemos sempre a oportunidade da gente poder esclarecer, né, e que o povo conheça um pouquinho do cotidiano dos bancários. E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog euquerovercut.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail euquerovercut@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra.